privadas, tá bom? Então, falou em PPP, opa, regime de previdência, alienação de ativos, operação de crédito, despesa de capital e algumas aulas já estão ficando muito grandes, né? Porque justamente nós temos aqui em torno de 3 horas e meia, né? Por entrada e no meio tem um intervalo. Então a ideia era a gente abordar 1 hora e meia, só que alguns colegas aí, dependendo do assunto, e eu até acho que é válido mesmo tentar cortar, né, fazer vídeos mais curtos. Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, nós vamos gravar aí um vídeo, né, para relatório resumido da execução orçamentária. Faço um intervalinho aqui, a gente faz uma interação com o chat e depois outro vídeo teórico do relatório de gestão fiscal. Fizemos outro corte, mais uma interação. Questões comentadas, separei algumas questões da Fundação Carlos Chagas aqui para ilustrar como esses temas são explorados na prática, né? A gente aliar a teoria com prática, fixar os conhecimentos, os principais pontos que são explorados. Então, terceiro vídeo, quarto vídeo, nós vamos fazer um corte para edição apenas com um resumo, tá bom? Talvez esse resumo aí eu suba no nosso canal, quem aí não está inscrito, só digitar aí na pesquisa, né, na caixinha de pesquisa do YouTube, contabilizando, vai aparecer lá a minha latinha aqui, você clica lá, se inscreve, se ainda não está inscrito, clica naquele sininho, porque a cada nova vídeo, né, carregado, isso você vai ser disparado um e-mail, um alerta lá para o seu e-mail, você entra avisado, né? Tá bom, galerinha? Vamos com tudo, então? Então, só ver se está funcionando aqui, tudo ok, beleza? E vamos embora, então, para a nossa abordagem de contabilidade pública. Deixa eu só dar o corte aqui, fazer um backup, né? Vai que dá problema aí, eu tenho a gravação aqui também, pelo software, beleza? Beleza, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de contabilidade pública. Então, na aula de hoje nós estudaremos tópicos, né? Iniciaremos o estudo de alguns tópicos que são explorados na disciplina de contabilidade pública, referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, nossa Lei Complementar 101, né? Famosa aí Lei de Responsabilidade Fiscal. Geralmente, quando aparece, né, na ementa lá, Lei de Responsabilidade Fiscal na ementa de contabilidade pública, são esses tópicos que são explorados nas questões de contabilidade pública. A gente sabe que, geralmente, quando cai contabilidade pública, cai também tópicos lá de administração financeira orçamentária. Essa é a grande regra aí. É claro que a LRF é explorado também na disciplina de administração financeira orçamentária, só que as questões dentro da prova de contabilidade pública geralmente são explorados esses tópicos que nós colocamos aqui no nosso curso de contabilidade pública, tá bom? Na aula de hoje nós vamos estudar, nesse vídeo, né, nós vamos, nessa primeira, né, aula, abordagem, nós estudaremos o relatório resumido da execução orçamentária, que será na sequência aqui do vídeo, e no próximo bloco aí, relatório de gestão fiscal. São os dois relatórios aí, grandes relatórios, né, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Beleza? Então, chega de papo e vamos com tudo aqui para a nossa abordagem. Iniciar então esse estudo dos tópicos aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Belezinha? Show! Então, iniciando, né, galera, pelo nosso relatório resumido da execução orçamentária, vou chamar aqui de RREL, tá bom? RREL, tem gente que chama de RREL, RREL, enfim, vou falar de RREL aqui, tá bom? Quando eu falar RREL, você sabe que é o relatório resumido da execução orçamentária, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Bom, estamos protegidos aqui, né? Apareceu na tela aí a notificação do computador, sem problemas. Vamos lá então, galera. Relatório resumido da execução orçamentária. O relatório resumido da execução orçamentária é exigido pela Constituição Federal de 88, né? Artigo 165, parágrafo 3º. Então, o primeiro ponto que já foi explorado, inclusive, em prova, o examinador, ele tenta explorar. Pô, ele sabe, né, que está detalhado
esse relatório resumido de execução orçamentária na Lei de Responsabilidade Fiscal e ele informa que foi uma inovação da LRF. Então fique atento aí, alerta, né? O relatório resumido de execução orçamentária, ele já estava previsto na Constituição Federal, artigo 65, toda aquela parte, né, lá de finanças públicas, artigo 65, parágrafo 3º, já havia essa previsão do relatório resumido de execução orçamentária. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio regulamentar, digamos assim, ela veio trazer um detalhamento com a abrangência, com a composição, né? Que é tudo que nós estudaremos aqui na sequência da aula, tá bom? Então esse é o primeiro alerta, já foi explorado em prova. Relatório resumido de execução orçamentária já estava previsto na Constituição Federal de 88 e a Lei de Responsabilidade Fiscal apenas o que detalhou esse importante relatório aí, tá bom? Então vamos lá. E o relatório resumido de execução orçamentária, galera, é publicado aí pelo Poder Executivo até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, o Poder Executivo publicará o relatório resumido de execução orçamentária até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. E aqui, galera, dezenas e dezenas de questões sobre esse ponto. O RRE, o relatório resumido de execução orçamentária, ele é bimestral. Então, a grande dica, né? Você pega aí, são dois R's de 2, né, de bimestral, tá bom? Então, a cada bimestre, o relatório resumido de execução orçamentária, após 30 dias, no final de cada bimestre, ele é publicado pelo Poder Executivo. Belezinha? Então, ele é bimestral, não vá confundir. Na sequência da nossa aula, nós estudaremos o relatório de gestão fiscal. Esse sim é quadrimestral. O que o examinador faz? Ele inverte, né? Ele coloca informações diversas, dezenas e dezenas de questões explorando justamente isso. Falando lá que o REL, ele é quadrimestral, negativo. RGF, relatório de gestão fiscal, é quadrimestral. Relatório resumido de execução orçamentária, ele é bimestral. 2 R's, bimestral, você não esquece mais isso na prova. Talvez seja o principal ponto aí da aula. Se você pegar isso aí, já pode acertar questões de prova nesse sentido, tá bom? Então, 30 dias após a cada bimestre. Lembre-se, 2 R's é igual a bimestral, tá bom? Essa é a grande dica e a grande sacada para você se lembrar na hora da prova. A LRF estabelece as normas para a elaboração e publicação do relatório resumido de execução orçamentária. Foi o que eu falei, né? Então, a Constituição Federal já previa desde 88 e a LRF estabeleceu, então, essas normas para a elaboração e publicação do REL, tá bom? Beleza? Então, qual a abrangência, galera, do relatório resumido de execução orçamentária? Então, ele abrange aí todos os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta. Então, administração direta e indireta de todos os poderes, tá bom? Então, todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, constituídos pelas autarquias, fundações, fundos especiais e as empresas públicas, sociedades de economia mista que recebam recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Quais são essas empresas aí, galera? Nada mais do que as empresas estatais dependentes, tá bom? As dependentes. Né? As independentes não estão abrangidas pelo relatório resumido de execução orçamentária. Então fica alerta aí, galera. As estatais dependentes, tá bom? Então se aparecer lá o relatório resumido de execução orçamentária abrange os órgãos da administração direta e indireta, inclusive as empresas estatais independentes. Estará errado, é as empresas estatais dependentes, ou seja, as empresas públicas, né, empresas públicas e sociedades economistas que recebam recursos do orçamento fiscal e da Seguridade Social. Né, que são aquelas empresas estatais dependentes. As empresas estatais independentes estão no orçamento de investimento, né? Então são as 3 esferas aí da lei orçamentária anual, né? Lei orçamentária anual, orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, né, e orçamento de investimento das empresas estatais, as independentes. Então ele engloba
o que, galera? O orçamento fiscal e da Seguridade Social inclui, então, as empresas estatais dependentes. Inclusive, vamos tirar toda a poluição aqui visual para vocês visualizarem essas palavrinhas aí, porque o examinador ele troca, galera, né? Ele põe aqui excluído, né? E aqui incluído. O cara vai simplesmente alterar essas palavrinhas, então não é à toa, né? Por isso que nós destacamos aqui. Então, inclusive sobre a forma de subvenções para pagamento de pessoal de custeio em geral de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Tá bom? Então, fica alerta aí, essa é a abrangência, né? Outro destaque aí, galera, o REL será elaborado e publicado pelo Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então vamos lá, uma coisa é a abrangência, né? Ele abrange então todos os poderes, mas, porém, contudo, todavia, ele é elaborado e publicado por qual poder? Pelo Poder Executivo. Então isso aqui também é explorado pelos examinadores nas provas, né? Então não confunda a abrangência, ele abrange todos os poderes, mas quem elabora e publica é responsabilidade de qual? Do Poder Executivo. Lembrando, né? Isso é básico, mas nunca é demais lembrar, né? Nós temos Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Então o relatório resumido de execução orçamentária abrange todos os órgãos desses três poderes, tá bom? Só que quem elabora e publica é o Poder Executivo. Se for um órgão federal, o Poder Executivo da União. Se for um órgão estadual, o Poder Executivo, né, o governo do estado. E se for Distrito Federal, e se for um município, será lá o Poder Executivo Municipal, tá bom? E aí vai ter enfim, dentro do Poder Executivo existem lá os órgãos que são responsáveis, né, pela elaboração do relatório resumido de execução orçamentária. Belezinha? Show de bola? Tá valendo aí, galera? Então vamos lá. Outro ponto aí. Então, de abrangência é isso, galera. Saber isso aqui e a grande sacada aí nas questões de prova é justamente isso, né? Ele é elaborado e publicado pelo Poder Executivo e abrange todos os poderes. Então o que acontece? Todos os poderes mandam informação para o executivo, então o judiciário lá, todos os órgãos vão municiando de informações, o legislativo, né? E os próprios órgãos e entidades do poder executivo municiam lá o órgão responsável, né? Na União, nos estados, Distrito Federal, nos municípios, a elaborar então o relatório resumido de execução orçamentária, tá bom? Composição, isso aqui cai muito, galera, cai muito. E a grande sacada aqui, por isso que a gente não pode estudar relatório resumido de execução orçamentária sem estudar o relatório de gestão fiscal. Inclusive, às vezes vem alguns editais que aparece apenas lá, relatório de gestão fiscal. Mas, pô, a gente precisa estudar o relatório resumido de execução orçamentária, porque justamente nessa parte de composição, o examinador ele pega lá o que deve compor a RGF com o REL, ele mistura, faz uma salada e na hora da prova a gente sabe toda a dificuldade que é resgatar todas essas informações. Mas é claro que aqui na nossa aula nós vamos destacar, quando abordarmos aí o RGF, uma dica muito bacana que você não vai errar mais questões, né, que mistura então composições, os demonstrativos que compõem o REL e os demonstrativos, né, o que deve compor o RGF. Tem uma sacada muito bacana que você não vai errar mais essas questões, tá bom? Mas agora é o momento de nós estudarmos então a composição do relatório resumido de execução orçamentária. Acompanhe aqui na tela para a gente fazer essa abordagem. Então, quais são os demonstrativos que compõem o relatório resumido de execução orçamentária, galerinha? O balanço orçamentário, pô, isso aqui é relatório resumido de execução orçamentária, é óbvio, né? Que o balanço orçamentário, né, ele compõe então o relatório resumido de execução orçamentária, tá bom? Então o balanço orçamentário talvez seja o principal demonstrativo, né, que compõe o REL. Demonstrativo de execução de despesas
Então, lembre-se, né, galera, as informações orçamentárias englobam receitas e despesas. Né? Então, demonstrativo de execução das despesas por função e subfunção. Nós estudamos aí a classificação das despesas por função, né? Função defesa, função saúde, função transporte, então, que está lá na portaria 42, né, de 99. Classificação da despesa, então, por função e subfunção. Então tem um demonstrativo da execução dessas despesas por função e subfunção, porque é bem interessante, né? Veja que é interessante o relatório resumido de execução orçamentária fornecer essa informação gerencial, enfim, né, para a sociedade civil organizada, para qualquer cidadão, né? Você pode entrar aí no site, né, do seu município, do seu estado, e tem que estar disponível lá o relatório resumido da execução orçamentária. Ele é um instrumento de transparência, né, da gestão fiscal previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele tem que estar publicado aí no site do seu município, do seu estado, enfim. O da União eu sei que ele ia publicar, né? Dos estados também. Alguns municípios aí pode ser, né, que não esteja cumprindo a LRF. É comum, galera, não pode, por incrível que pareça, é mais comum que vocês pensam aí, principalmente nos municípios, né, algumas ilegalidades nesse sentido, não observância, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é mais comum do que deveria, inclusive. Então tem que estar disponível lá no site das prefeituras do estado e no Poder Executivo da União, no site do Tesouro Nacional, tá bom? Então, balanço orçamentário, demonstração, né, da execução das despesas por função e subfunção, né? Então é interessante, né, essa informação gerencial, quanto que foi executado aí na saúde, quanto que foi executado com educação, quanto que foi executado em transporte, quanto que foi executado com agricultura, né? Quanto que foi executado com função justiça, função defesa. Então, uma informação gerencial bacana, né, nesse sentido. Demonstrativo da receita corrente líquida. Então a receita corrente líquida é um dos principais indicadores aí para fins de limite, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não entramos em muitos detalhes sobre esse assunto, que ele, em regra, aí não é muito explorado, né, no âmbito da contabilidade pública, mas enfim, é demonstrativo da receita corrente líquida. Envolve lá todas as receitas correntes, isso sim, nós em regra estudamos, né, no curso, com algumas deduções, né? Então esse é o conceito de receita corrente líquida. Está previsto aí também na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem lá no início da lei. Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias. Demonstrativo do resultado nominal, resultado primário. Resultado nominal, resultado primário. Demonstrativo dos restos a pagar, né, os famigerados RPs, por poder e órgão. Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos de saúde. Veja então a importância, né, que o relatório resumido de execução orçamentária dá para essa área, né, de educação, saúde. Então, além aqui, né, que nós vamos ter a função saúde, a função educação, ele tem também, além disso, outro demonstrativo, né, com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Então ele é mais específico, né? Aqui nós vamos ter todos os gastos com saúde, tudo que foi executado, né, na função saúde e na função educação. Aqui não, aqui é apenas com manutenção e desenvolvimento do ensino, tá? Tranquilo? E com ações e serviços públicos de saúde, tá bom? Além disso, um demonstrativo simplificado do relatório resumido de execução orçamentária, tá bom? Beleza, galera? Então, maiores detalhamentos sobre essa composição aí do relatório resumido de execução orçamentária, se você quiser se aprofundar, é só você pesquisar lá no manual ou dos, não lembro, manual de, mas é o MDF, manual de demonstrativos fiscais, né? Esse manual de demonstrativos fiscais dá todo o detalhamento da composição. Inclusive algumas emendas eles
abordo lá, manual demonstrativos fiscais. Mas, na prática, quando aparece MDF, pode ser que uma ou outro detalhezinho, né, sobre a forma, né, desses demonstrativos. Lá no MDF você encontra todo o detalhamento, demonstrativo por demonstrativo, o que que entra, o que que faz, né, ele é bem operacional, justamente para ajudar aí os entes, né, principalmente os municípios, a elaborarem os seus relatórios resumidos de execução orçamentária, tá bom? Mas ele traz aí com maior nível de detalhamento cada um desses demonstrativos aí, belezinha? Mas para a gente sempre não perder, né, a nossa objetividade e ser o mais assertivos possíveis, né, no menor tempo possível, é isso que é ter foco, né, objetividade. A regra é o que, galera? Questões que vão explorar a composição do REL com RGF. Então, sendo mais pragmático, né, prático, objetivo possível, é isso que importa para a sua prova. Ah, mas eu quero ir mais a fundo. Então, entra lá, Manual de Demonstrativos Fiscais, está disponível aí. Só você digitar no Google, tá bom? Só pegar aí a última edição, está disponível lá no site do Tesouro Nacional para ver um detalhamento maior desses demonstrativos, tá bom? Para fins de concurso, a regra é o que? Não entrar muito nesse detalhe. Apenas se aparecer lá no seu edital, Manual Demonstrativos Fiscais, é interessante dar uma lida, né? Além do que nós disponibilizamos na sala, dar uma folhada lá dentro do possível, né? Nesse MDF, tá bom? Beleza pura! Ainda dentro da composição, demonstrativos, né, também deverão ser elaborados e publicados até 30 dias após o encerramento do último bimestre. Então, qual é a ideia, galera? Isso aqui é todos os bimestres. No último bimestre tem uma peculiaridade, né, tá fechando o exercício financeiro e, para tanto, a LRF exige, além desses, né, que nós estudamos aqui, esses 10 demonstrativos, nós temos mais o demonstrativo das receitas e operações de créditos e despesas de capital para fins, né, de verificação do endividamento, né, cumprimento da regra de ouro, né, que você estuda lá em AFO. Então, esse demonstrativo aí. Demonstrativo da projeção atuarial do regime de previdência, né? Demonstrativo da receita da alienação de ativos e aplicação dos recursos, e demonstrativo das PPPs, as parcerias público-privadas, tá bom? Então, falou em PPP, regime de previdência, alienação de ativos, operações de crédito, despesas de capital, isso é no último bimestre. Questões mais difíceis também são um pouco mais raras, né? Alguns examinadores aí, quando ele quer complicar, ele vai te colocar lá. São elaborados e publicados no encerramento do último bimestre seguintes demonstrativos, né? Então, algum detalhamento, ele vai em todos os... Enfim, uma questão que poderia, eu acho que eu até já vi isso ser explorado, apesar de ser um pouco mais raro, né? Interessante abordar aqui. Ele vai colocar um desses demonstrativos, né? Sei lá, ele vai dar uma situação, por exemplo, ao final do segundo bimestre, determinado relatório resumido de execução orçamentária deverá conter. Ele vai colocar na questão, olha aqui para a tela, então, opção A, balanço orçamentário, né, despesa por função, expulsão, receita corrente líquida. Opção D, digamos que fosse uma prova de múltipla escolha com 5 opções, né? Ele vai colocar lá, no terceiro bimestre deverão, né, ser composto o relatório resumido pelos seguintes demonstrativos, exceto. Aí ele vai colocar 4 desses 10 aqui e algum desses 4 aqui. Então, é detalhe mesmo, é chato esse tipo de questão, porque você precisa saber, não apenas saber a composição, né, do relatório resumido de execução orçamentária, mas saber que no último quais são, né, esses demonstrativos que devem constar no último bimestre. Enfim, aí já é um plus do seu estudo, né? É aquilo que eu falei. O que não dá para errar é questões que cobram a composição do REL com RGF. Até porque nós vamos dar uma dica, uma sacada lá no ponto, né, da aula sobre relatório de gestão fiscal. Então você não pode errar isso.
aí, porque mais de 80% das exigências sobre composição é justamente esses trocadilhos aí entre REL e RGF. Agora, claro, né, numa preparação aí de mais alto nível, quando você já está num segundo momento do estudo, né, revisando, talvez seja interessante, né, você ter essa ideia. E, pô, falou em PPPs, você sabe que é o último bimestre. Falou em endividamento, regime de previdência, né, é somente no último bimestre, tá bom? Aí já é um plus do seu estudo. Outro detalhe, em todos os demonstrativos será permitido o desdobramento de informações cujos entes julgarem necessários, né? Os entes aqui, União, Estados, Distrito Federal e municípios, né, julgarem necessários para melhor transparência. Então, sempre dentro daquele aspecto, né, da evidenciação da informação contábil, sempre que possível. É meio lógico isso aqui, a LRF permite então esse desdobramento, né? O que está aqui, né, que nós estudamos, é o mínimo. Agora, se precisar desdobrar algumas informações, tendo em vista alguma característica de determinado ente, determinado estado, determinado município, e achar por bem, né, para fins de melhor transparência, incluir isso aí sem problemas. Na prática, eu não lembro aí de ter visto alguma informação, né, além do que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Até porque já dá uma trabalheira violenta aí para o órgão responsável, enfim, para consolidação, imagina, né, no Poder Executivo, e consolidar todas as informações num Estado, né? Então não é fácil esse trabalho aí, e envolve uma gama bem grande, né, para conseguir nascer esse relatório resumido de execução orçamentária. Bem, vamos ver como é que isso aí já foi explorado em prova, galerinha. Vamos ver como já foi explorado em prova esses detalhes aí sobre o relatório resumido de execução orçamentária, tá bom? Então vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 88, cabe ao Poder Executivo estabelecer o PPA, né, Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais, bem como publicar um relatório resumido da execução orçamentária, após o encerramento de cada bimestre, no prazo de até... Qual é o prazo, galera? Até 30 dias, né? Bem tranquilo aí. Foi o que nós estudamos, né? Ao final, terminou o bimestre, tem 30 dias, deve ser publicado, então, o relatório resumido de execução orçamentária, né? Beleza? Então, artigo 52 aqui, né? Artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, gabarito, opção E, então, 30 dias. Belezinha. Outra questãozinha aí, galera. Tendo em vista que a LRF busca, entre outros objetivos, a transparência da gestão pública mediante a adoção de instrumentos por ela criados, julga o item seguinte relativo ao referido instrumento. O balanço orçamentário, que tem a função de especificar por categoria econômica as receitas e despesas, constitui parte do relatório resumido da execução orçamentária. E aí, galerinha? Certo ou errado isso aí? Mais uma vez, exigência aí do artigo 52, né? Acho que até coloquei aqui. Coloquei aí para a gente dar uma lida, né, na lei seca também. Relatório que se refere ao parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição, ou seja, relatório de execução orçamentária, esse é o artigo 52 da LRF, tá bom? Lei Complementar 101. Abrangerá todos os poderes e o Ministério Público. Será publicado até 30 dias, né? Nós vimos aí na questão anterior, após o encerramento de cada bimestre, ele é bimestral, e é composto de, e é que aparece toda aquela composição, né? Eu só coloquei o trecho aí, né? Balanço orçamentário, que especificará por categoria econômica, né? Quais são as categorias econômicas, galera? Corrente e de capital, só para revisar aqui as classificação, né, das receitas e da despesa. Então, especificará por categoria econômica as receitas por fonte, informando aquelas que foram realizadas. Então, revisando aí balanço orçamentário. Quais são? Quando que se dá o momento da realização da receita? No momento da arrecadação, né? Beleza? E a realizar, bem como a previsão atualizada. Despesas por grupo de natureza, né? Os grupos de natureza de despesa. Então, por exemplo, 1, pessoal, né? 4, investimentos, enfim. Aquela classificação, né?
categoria econômica da despesa, então receita por fonte, despesa pelo grupo de natureza de despesa, discriminando a dotação para exercício, a despesa liquidada, ou seja, despesa realizada, né, despesa executada e o saldo. Belezinha? Então, já fizemos e aproveitamos para dar uma revisada, né, nos pontos aí de balanço orçamentário. Então, está o que, galerinha? Certinho, né? O balanço orçamentário tem a função de especificar por categoria econômica, né, as receitas e as despesas, constitui parte do relatório resumido de execução orçamentária. É isso mesmo, né? Então o gabarito está perfeito aqui, certinho, sem maiores problemas. Uma excelente questão aí, explorada, né, pelo CESP 2015. Agora uma questãozinha mais antiga, mas bem bacana, né, didática aqui para a gente abordar na aula. Relatório resumido de execução orçamentária. Opção A, conterá demonstrativo dos resultados nominal e primário. Né? Pô, já vimos aí, né, galera? Artigo 53, inciso 3. Tá perfeito aí. Nós vimos, né, que existe um demonstrativo do resultado nominal e um demonstrativo do resultado primário, não é mesmo? Então, tá correto aí. É isso mesmo. Então, a opção A já está correta. Vamos ver as demais opções. Será publicado até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre. Isso aqui é o que, galera? É RGF, né? Está errado. RGF, que é quadrimestral. Foi o que eu falei. Geralmente, galera, as questões elas fazem esse contraponto entre REL e RGF. Essa é a grande massa de questões, né, que são, digamos assim, um pouco mais difíceis. Não são questões, são questões tranquilas. Não dá para a gente errar a questão sobre relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. As mais complicadas fazem esses contrapontos aí, tentando, né, te enganar em alguns detalhes. Então fica esperto aí. Opção C, conterá comparativa entre as despesas pessoais e os limites impostos pela LRF. Isso é o que, galerinha? Mais uma vez, isso é evidenciado no RGF. É muito comum o examinador fazer esse trocadilho aqui. Então isso aqui está relacionado à RGF, nós vamos estudar na sequência, né? Inclusive com a grande sacada aí, para você não errar mais. Conterá demonstrativo no último quadrimestre. Pô, você sabe, né, que falou em quadrimestre o quê? Relatório de gestão fiscal. Então, nada a ver essa opção daí. E deverá receber parecer prévio do Tribunal de Contas do ente da federação. Aqui essa sim, tá mais fora de todos, né, galera? Porque o Tribunal de Contas emite parecer prévio sobre as contas do chefe do Poder Executivo, né? Então, o relatório resumido não tem nada a ver parecer prévio do Tribunal de Contas contra relatório resumido de execução orçamentária, tá bom? Belezinha? O Tribunal de Contas apenas vai o quê? Vai verificar o cumprimento da LRF. Então, o Tribunal de Contas do Estado, ele vai lá no município, ele vai verificar, pô, está sendo elaborado o relatório resumido de execução orçamentária? Tá, está. Composição, está ok? Está. Está sendo publicado no portal? Está. Beleza, vai batendo ali o checklist, né, da auditoria. Agora, parecer prévio o quê? Sobre as contas, né, do chefe do Poder Executivo. Não tem nada a ver, né? Parecer prévio sobre relatórios resumido de execução orçamentária. Está bem fora essa opçãozinha aqui. Então, realmente, galera, ficamos com a opção A, sem maiores problemas. Outra questãozinha aí bem galho fraco, né? Tranquilo, galera? E aí nós entramos no relatório de gestão fiscal. Mandei assunto para um próximo vídeo. A gente vai cortar aqui, né, essa nossa abordagem. Fechamos aqui, fica mais fácil para você organizar o seu estudo, enfim, né? É até o momento de uma pausa, né? Bacana aí, e não fica um vídeo muito longo, né? Recebi um feedback para diminuir os vídeos, então vamos diminuir os vídeos, né? Então, fizemos esse corte aqui e na sequência nós abordamos então no próximo vídeo aí o relatório de gestão fiscal. Então o relatório resumido de execução orçamentária, galera, bem tranquilo, é saber isso aí, saber que ele é bimestral, o que ele abrange, né? Pô, abrange todos os poderes, órgãos, fundações, né? Estatais dependentes. E quem elabora? O Poder Executivo, né? Sabendo isso aí, sabendo a composição ali, balanço orçamentário,
relatório nominal, despesas por função, relatório... aqueles demonstrativos ali que nós abordamos, né? Você estará em condições aí de acertar as questões de prova. Tá bom, galerinha? O plus maior é saber a composição ali do último bimestre, mas isso aí é uma preocupação para um segundo momento. Não vai se preocupar aí de antemão, já sair sabendo quais são os últimos quadrimestres relatórios de execução orçamentária. Tá bom? Beleza, então fechamos aqui, cortamos para facilitar aí o seu estudo e na sequência nós vamos estudar então o relatório de gestão fiscal. Bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo. E aí, galerinha? Tranquilinho, né? Relatórios de uma execução orçamentária. Para quem está nos acompanhando ao vivo aqui, é o momento aí. Se você tiver alguma dúvida, posta aí, vamos interagir no chat, né? Para agregar valor aqui à nossa abordagem. Aí você já deixa seu feedback, se tá valendo aí, ficou bacana, se ficou claro, se foi muito rápido, se foi muito lento, se tá uma droga, se tá bacana, deixa aí o seu comentário, que é importante para que nós possamos sempre trazer o melhor, né, de contabilidade pública para você, tá bom? Respondendo, eu vi uma dúvida aqui do Valdecir Chaves Dumer. Fala, Valdecir, beleza, cara? Tudo bem, hein? Até que hora vai essa aula? Cara, eu acho que a gente vai até as 2 da manhã, mais ou menos, tá bom? Fica na paz aí que vai dar tudo certo na nossa vida. Mas é brincadeira aí, Valdecir. Então, cara, não sei, velho, eu não tenho... A gente não tem mente. A ideia é em torno de umas 3 horas, mas eu acho que não vai nem isso, cara, porque... Você viu aí, não é nem 8 horas aí, nós já fechamos a abordagem teórica. Claro, né, uma abordagem bem objetiva, focada naquilo que realmente interessa, sem muitos rodeios, mas já fechamos aí a parte teórica do relatório de execução orçamentária. Então, mais uma meia hora, nós fechamos o RGF, apesar do RGF ter ser um pouco mais robusto, né, de informações, mas, sei lá, no máximo uns 40 minutos aí nós fechamos a RGF. Um pequeno intervalinho, na sequência retornamos com questões comentadas, pequena interação aí, resumo e fechamos a aula. Cara, antes das 10 aí com certeza nós vamos fechar, tá bom? 9h30, por aí. Vai ser bem tranquilo a aula de hoje, tá? Pra gente começar o semestre, né? Em termos de contabilidade pública, bem tranquilinha aqui, água na canela, né? Beleza? Quem chegou aí, quem está comigo ao vivo, Daniela. Essa é a aula A01. Daniela, cara, essa aula nós já estamos aí bastante avançados no estudo da contabilidade pública. Eu nem sei te informar que aula é, né? Então, fazendo aí um histórico de tudo que nós já estudamos aí no nosso curso e já está disponível aí lá no nosso curso regular de contabilidade aplicada ao setor público. Então, nós estudamos os aspectos introdutórios, procedimentos contábeis orçamentários, parte 1, que é o estudo dos princípios orçamentários, o estudo da receita, procedimentos contábeis orçamentários 2, estudo da despesa. Então, todas essas classificações que eu abordo aqui, né, pode, mas cheguei de paraquedas, que classificação é isso, o que o cara tá falando, né? A gente parte do princípio aí que você está nos acompanhando aí, né, está nessa, mas não tem problema de chegar agora, né? Dá para buscar aí depois, até porque não tem tanto pré-requisito isso aqui, né? Mas a gente sempre aborda mais pro final do curso, até porque ele fala aí, balanço orçamentário, bom, o que é isso? Que demonstração é essa? Então, nós já estudamos tudo isso aí, classificação da despesa, classificação da receita, tudo isso aí nós já estudamos no nosso curso, né? Então, procedimentos contábeis orçamentários 1, procedimentos contábeis orçamentários 2, o estudo da despesa, estágios da despesa, classificação, procedimentos contábeis da despesa. Depois nós estudamos procedimentos contábeis patrimoniais, né? Então, composição do patrimônio público, variações patrimoniais. Depois, procedimentos contábeis patrimoniais, parte 2, que é toda a mensuração de ativos, né? O ativo intangível, imobilizado, estoques, teste de recuperabilidade, reavaliação, tudo isso aí nós estudamos nessa segunda parte. Depois o que, galerinha? Aqui que nós estudamos? Plano de contas aplicado ao setor público, muito importante, hein?
né, em contabilidade pública. Aí entramos nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, as 4 clássicas, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial e DVP. E além disso, na DMPL, DFC e notas explicativas, que nós abordamos num bloco único aí. Então, inclusive foi a última aula. E agora entramos em tópicos de lei de responsabilidade fiscal. Na quinta-feira, às 19 horas, nós estudaremos tópicos da Lei 4.320, estudaremos aí o título 9, né, que é mais importante em termos de 4.320 para fins de contabilidade pública. E no sábado, às 8h30, fechamos com os tópicos do Decreto 93872 de 86, principalmente para tratar aí sobre conta única do Tesouro Nacional, que é o que mais importa desse decreto para fins de contabilidade pública, e entraremos no sistema de contabilidade federal. Aí já fechamos aí 80%, quase 90% do que cai em contabilidade pública nessa semana aí. Então estamos nos encaminhando para o final, né, do nosso curso extensivo de contabilidade pública, tá bom? Belezinha, então só para contextualizar aí quem está chegando agora, mas fica tranquilo aí, galera, porque sempre, todo ano nós regravamos essas aulas, né? Então esse ano a princípio nós fechamos a parte teórica, serão esses vídeos. Pretendo aí gravar mais questões para disponibilizar depois, né? Mais questões de prova. E em 2019, janeirão lá, nós já começamos a regravar todas as aulas de novo, até porque será editada a 8ª edição do MCASP, né? Novas normas nesse momento estão sendo editadas aí pelo Conselho Federal de Contabilidade, está em audiência pública, mais umas 4, 5 normas. Então a gente tem que estar sempre atrás da roda e estudando contabilidade pública, justamente porque ela está num processo de convergência aos padrões internacionais. Então estão sendo lançadas normas e mais normas e não para, né, galera? Então estamos sempre produzindo aqui materiais, até porque essas novas normas começam a ser exploradas aí nos concursos e nós temos que estar preparados para tanto, beleza? Pura, professor, recebimento de dividendos, receita de capital, receita corrente. Cara, é corrente, né? Patrimonial, né? Beleza, tá valendo, boa noite, professor. Mas não tem nada a ver com a aula de hoje, né? Professor já informou que que mais aqui que nós temos? Luana Silva dando um macete em DRGF, FD4, D4, né? D4. É esse macete, cada um tem seus macetes, né, galera? Então é isso aí. O importante é você se lembrar lá na hora da prova qual que é bimestral, qual que é quadrimestral, tá bom? Beleza. TCC da Cristiane foi sobre aplicação mínima constitucional em saúde. Beleza, beleza, beleza. Quem mais aí tem alguma dúvida? A Leila tá falando que é bem melhor com vídeos menores. E é justamente isso, né, Leila? Eu sempre estou abordando, cara. Quanto mais as críticas, elas são sempre bem-vindas. A ideia é sempre aperfeiçoar. Então, vamos aí nas regravações no próximo extensivo, que nós vamos fazer vídeos mais curtos, tá bom? Sempre para melhorar a experiência, né, do cliente, do aluno, não é mesmo? Tá bom? Tem alguma dica para lembrar dos demonstrativos? Bem, algumas dicas eu coloquei aqui, né? Relatórios de execução orçamentária. Então, questões orçamentárias. Então, sempre quando aparecer lá despesa por função, pô, vai estar onde? Relatórios de execução orçamentária, né? Gastos com saúde, pô, isso aí o que? Despesa. Gastos com ensino, né? Ações educacionais, o que? Despesa. Resultado nominal, resultado primário, relatórios de execução orçamentária. Então lembre-se lá, sei lá, veio agora na mente, os dois resultados, né? RR, relatório resumido de execução orçamentária. Então, nominal primário está onde? E só aí você já matou mais da metade, né, dos demonstrativos. Aí tem o balanço orçamentário, pô, esse é o mais fácil,
né? Relatório simplificado do relatório resumido de execução orçamentária, demonstrativo simplificado. Então só aí já foi um 7, 8, né? O mais difícil foi o que eu falei, é aquela questão do último bimestre lá. Mas é PPPs, né? Nem eu sei, vocês acham que eu sei de cabeça aqui, galera? Se você me perguntar aqui quais são os 10 mais do último bimestre agora, para me falar aqui, eu não sei se eu acerto todos não, tá bom? Apesar de ter recém abordado aqui. Mas é aquilo que eu falei, são macetes, né, que você pega com uma maneira global. Você não precisa memorizar tudo para a prova, você precisa saber esses macetes que vão te ajudar lá na opção de múltipla escolha, você cortar 4 e ficar com o gabarito, né? Então, eu não sei tudo aqui, não sou o dono da verdade. Impossível memorizar todos os detalhes. O que nós temos um manejo maior aqui, condições, né? É o que, galera? Saber esses detalhezinhos, é aquilo que realmente importa. E é isso que a nossa experiência aqui, na verdade, eu não vou conseguir aqui na nossa abordagem transportar todo o conhecimento para o seu cérebro e para a sua mente. Mas a ideia é o quê? Um instrumento de passar aqueles pontos, esses detalhes que fazem a diferença lá na hora da prova, tá bom? Essa sempre foi a minha metodologia e, assim, pelo feedback, tem sido uma metodologia vencedora, né? A gente não consegue nunca, jamais, né? Ninguém vai conseguir agradar 100%, mas agradando em 90, 95% está excelente, tá bom?